Renata Rodrigues, sou natural da cidade de Campina Grande, na Paraíba. Atualmente estou morando em Belo Horizonte, trabalho como psicanalista, sou formada em psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande e atualmente estou realizando mestrado na área de estudos psicanalíticos na Universidade Federal de Minas Gerais. Estou vinculada ao grupo de pesquisa Psilax, psicanálise e laço social no contemporâneo, e estou desenvolvendo a minha pesquisa com a orientação e a colaboração da professora Andréa Guerra. Para tentar responder um pouco essa pergunta sobre o que me causa, eu vou trazer a minha experiência pessoal de análise que se tornou o motor para essa pesquisa. Então, eu estou numa cena ali no setting analítico, na qual já há algumas sessões eu venho repetindo um certo campo de impossibilidade e, devido a uma intervenção da analista, algo se produz que me modifica o discurso, tem uma mudança aí de posição subjetiva em mim, que acaba reverberando em escolhas, em alguns caminhos que eu vou traçar, vou passar a traçar. E aí acaba que eu me interesso por tentar entender se uma transformação política ela pode acontecer em decorrência de uma transformação subjetiva. Então, penso que essa é a pergunta que anima a minha pesquisa. O meu estudo ele está indo na direção de teorizar a respeito do que é que pode ser transformado fora do espaço do setting analítico, especialmente para pessoas racializadas enquanto negras, nessa escuta muito atenta, muito implicada aos atravessamentos da violência colonial, pensando o Brasil, o modo pelo qual ele foi fundado, e pensando essa transformação ou destituição subjetiva que é mobilizada por dois conceitos-chave para mim. O conceito de amor, no amor de transferência, no qual a gente supõe saber a um outro, e também do ato analítico, isso que, de algum modo, instaura uma novidade. Então, eu venho trabalhando com essas perguntas, com esses articuladores conceituais, e para pensar o amor enquanto uma causa mesmo, eu tenho mobilizado esse conceito articulado ao ato analítico e muito atento a essa prática psicanalítica que possa considerar e escutar um sujeito levando em conta os seus aspectos de classe, de gênero, de raça, fazendo também uma articulação entre o que há de singular para cada sujeito, mas o que aparece atravessado por esse campo social. Há toda uma materialidade, toda uma concretude mesmo nas relações sociais que atravessa uma constituição psíquica, e a gente considera que a psicanálise ela não opera abstraída do mundo. Então, para pensar o amor hoje, eu tenho partido de dois lugares, da teoria feminista negra e da filosofia. Então, dentro do feminismo negro, estou trabalhando com a Bell Hooks, tenho feito leituras do seu trabalho, no que ela está pensando e teorizando a respeito do amor, e ela considera o amor como uma questão central para uma mudança social, que seja significativa. Então, ela vai pensar que o amor proporciona uma mudança nas estruturas de dominação, uma vez que as pessoas racializadas enquanto negras foram historicamente consideradas incapazes de amar e incapazes de receber amor. Foram pessoas desumanizadas e obrigadas a apenas encontrar estratégias de sobrevivência que não passassem pela amorosidade. Então, a gente sabe, dentro de toda a história, dos movimentos negros, no plural, a gente sabe que as estratégias de sobrevivência e o afeto pôde sempre estar presente, de diferentes formas na vida negra,
ainda que, né, toda uma violência estrutural estivesse se impondo a todo tempo e que hoje, né, isso se perpetua e se atualiza, mas a gente sabe também, né, que devido àquilo que a Bell Hooks vai nomear como supremacia branca, né, para tentar contornar de uma forma mais contundente, né, a lógica racista, nós sabemos que as pessoas negras elas foram violentadas, né, material e simbolicamente, das mais diversas formas e também no campo do amor. Então eu interrogo, né, com essas leituras, né, fazendo algumas reflexões, se poderia a experiência amorosa, em análise, favorecer uma outra relação com o amor para pessoas negras. Então, perceba, né? Passo de uma interrogação que está aí como pano de fundo a respeito de uma transformação política ocorrendo em decorrência de uma transformação subjetiva e, de algum modo, interligo, né, o amor nesse questionamento, né? Supor o saber a um outro, essa fala que é mobilizada, né, graças a isso, que se estabelece devido a uma transferência, isso pode favorecer uma outra relação com o amor? Se sim, quais as implicações, né, dessa mudança relacional? Então, pensamos que o sujeito que fala em análise, mobilizado pelo amor que se efetiva na transferência, né, pode acabar se situando, né, de um outro modo no laço social. A teoria decolonial ela acaba por nos informar, né, que os sujeitos negros não podem ser reduzidos a questões de inferiorização imputadas pela branquitude, mas que algo disso pode atravessar a experiência negra, atravessar esse discurso, né? E ao estar diante disso, o que é que faz um analista? Numa outra chave, né, para pensar com a filosofia, eu tenho mobilizado o Alain Badiou. Ele trabalha com o amor, né, como uma experiência autêntica de alteridade, o amor como uma possibilidade de experimentar o mundo a partir da diferença e não apenas da identidade, né? Para o filósofo, há algo no amor de uma experiência muito radical, né, de violência, no sentido da criação de uma possibilidade onde antes só havia o mesmo, né? E aí, nesse sentido, eu passo a dialogar com o ato analítico, teorizado por Lacan, no seu seminário 15, enquanto uma ação de ruptura com o instituído, né? Enquanto uma ação que inaugura uma nova cadeia significante, e penso a respeito de uma certa experiência de descentramento subjetivo que é precipitado pelo ato analítico e que carrega em si, né, a potencialidade de ressituar a condição desejante daquele que, né, padeceria de uma cristalização narrativa. Então, tenho mobilizado esses conceitos, né, trabalhado com esses autores, teoria feminista, filosofia, né, chamando a psicanálise a dialogar com esses outros campos do saber. E para realizar essa pesquisa, eu tenho trabalhado com, né, duas metodologias, por assim dizer. Eu parto da metodologia de escrevivência, né, teorizada pela Conceição Evaristo, narrando de forma singular uma experiência vivida por mim em análise, mas considerando que nessa escrita outras vozes de mulheres negras se conectam, né? Essa voz, né, que antes não pertencia à mulher negra, hoje ela é proferida, né, não só na fala, mas também na escuta e também na escrita. Então, nesse movimento, né, de falar, de ser escutada, de escrever, transmitir algo, né, dessa experiência singular por meio da escrita, né, eu tento articular algo entre o singular e o universal e vou adotando a pesquisa teórica como modo de enlaçar, né, essas categorias lógicas. E convido, né, a teoria psicanalítica com Freud, com Lacan, a dialogar com a teoria feminista negra, a dialogar com a filosofia, numa intenção de contribuir com o campo teórico e o campo prático, né, da psicanálise brasileira. O fato de estar, né, no primeiro ano de mestrado, estar nos primeiros meses, né, de fato dessa experiência,
de estar cursando disciplinas, de estar, né, entrando no mundo da pesquisa, né, vai colocando também algumas questões, vai mudando, né, alguns interesses de lugar, mas eu acho que esse é o momento, né, em que a pesquisa está, ainda de ampliação, de muitas leituras, de muito diálogo, né, com colegas também, de orientação. E eu espero que esse vídeo ele ajude, né, a compreender o caminho que a gente está pretendendo com a pesquisa. Acho que ainda há muito a ser reduzido, ainda há muito a ser trabalhado, mas é por aqui, né, que passa o meu ponto de causa. Eu agradeço pelo interesse e agradeço por você ter chegado até aqui e vamos seguindo. Obrigada!